Fala, turma. Vou falar do último relatório aqui do MAL11 e vou fazer uma comparação com o HGBS. Porque muita gente assim ainda diz assim que o MAL11 está muito para trás, né? Que comparado aos seus pares, aqui comparando com os principais shops que nós temos, os principais fundos de shopping: XPML, HGBS, HSML, VISC e aí o MAL11. E muita gente torce o nariz aqui para o MAL11 porque ele tem muitos shoppings, muita receita concentrada ali no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no relatório se isso é tão ruim assim, né? E aí vamos comparar com o HGBS, que tem imóveis majoritariamente no estado lá de São Paulo, tá? Obviamente, são para mim, né? São dois bons fundos de shopping e dependendo da estratégia de cada um, dependendo da carteira, do volume que tem aplicado e tudo mais, quem sabe os dois até pode fazer parte aí da carteira do investidor, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui um dividendo de 0,85, isso aqui é um número bem interessante e eu já vou falar dele, tá? Não o dividendo em si, mas o resultado que o fundo vem trazendo vem fazendo e entregando aqui nos últimos meses, tá bom? Nós temos aqui 15 shoppings, ocupação de 96%, quer dizer, só 4% de vacância, isso aqui é um número muito positivo. O fundo ele teve um resultado no mês de R$1 e pagou aqui a base acumulada aqui de 0,73, tá? Nós temos aqui a menor taxa de administração dos FIs de shopping, desses principais aqui que eu falei, de gestão ativa, uma baixa alavancagem. O gestor coloca aqui como baixa alavancagem com apenas 8,8%. Isso aqui, há muito tempo já, para mim não é o suficiente. O fundo só tem 8% de alavancagem. E eu já vou explicar o porquê disso, tá? Mas sim, nesse caso do MAL11, já adianto que é uma alavancagem ok para os próximos meses, anos na verdade, está muito tranquila quando comparada a seus pares aqui. Nós tivemos um total de vendas aqui de 203 milhões, um crescimento aqui de 21%. Totais de vendas por metro quadrado aqui de aumento de 5%, no NOI caixa aqui de um crescimento de 17%, o NOI caixa por metro quadrado crescimento de 2%. Né? Esse último número aqui, diria que é um número que não cresceu tanto assim, mas ok, crescimento é crescimento, né? A gente tem que valorizar. Então tá bom, vamos lá, vamos descer para cá e aqui eu vou começar a falar de algo que eu vejo que uma 11 poderia melhorar, né? Então a Madureira Shopping aqui que vale a 16% da remessa dos shopping centers que eles têm hoje, né? Os 15%, né? E o Maceió Shopping é o outro aqui com 13%. Então esses dois estão acima dos 10%. Já vamos dar uma olhadinha nos números individuais de cada um desses shoppings, né? O quanto eles acabam atrasando ou melhorando o resultado do fundo, tá bom? Aqui que eu vou falar, né? Eu falei do 0,85 pago. Veja só como o fundo ele foi melhorando do ano passado para cá, sem fazer nenhuma venda a mais aqui, sem ter lucro de venda a distribuir, né? Isso aqui vem dos resultados do shopping center que ele andou comprando. Teve dois shoppings ali que a renda mínima garantida acabaram. E o fundo vem trazendo bons resultados nesse shopping. Então a gente vê que daqui, quando o fundo ele começou a distribuir 0,78, que foi mais próximo do recorrente, as reservas estavam em 0,7, 0,8 e caíram para 0,6, 0,6 em outubro 24. E ele foi pagando 0,78, 0,78, né? E aí perceba o salto que dá aqui, né? Ele vem subindo, né? Vem subindo as reservas 0,17, 0,06 para 0,17, depois para 0,20, 0,58, 0,73. E percebe que daqui, em novembro para dezembro para janeiro, ele vem subindo o resultado pago também, o dividendo distribuído para o cotista. 0,78, 0,83, 0,85. E aumentando a base de resultado acumulado. Isso aqui é bem legal, é bem interessante. Deixa um sinal claro aqui que para esse ano é bem provável que talvez o resultado do fundo fique nisso aqui mesmo, né? 0,85, já que ele vem acumulando bastante aqui de resultado. Obviamente que, vamos lembrar do negócio aqui, né? Isso aqui não é um galpão logístico, um contrato 100% atípico, que está redondo. Isso é shopping. Shopping depende de venda, depende do repasse, depende dos aluguéis. Se atinge um número maior do que eles tinham lá no contrato, então ele vai receber um pouco mais ou não. Então, assim, não é assim que certeza que vai pagar o 0,85. Se as vendas continuarem no mínimo boa, a economia segue aquecida para esse ano, e a gente já tem um sinal de que talvez ela não siga, mas se seguir, isso aqui pode se tornar recorrente pelo menos até o fim de 2025. Se não seguir, pode ser que o fundo comece a queimar um pouco da reserva acumulada, e é para isso também, para ser usado, né, para manter o 0,85, 0,80, 0,82, tá? Mas a princípio são números bem interessantes aqui do MAL11, tá? Aí vamos descer aqui, eu deixei separado isso aqui,
mas eu vou falar direto aqui embaixo. Né? Vamos falar primeiramente da alavancagem aqui. Então lembra que eu falei dos 8%? Olha, assim, ó, já gravem isso. Eu tenho outro vídeo aqui no YouTube, onde eu falo sobre alavancagem, como analisar uma alavancagem, tá? Porque não adianta dizer que tem 8%, tem 5%. O que interessa é caixa versus o que deve. É isso. Ponto final. O gestor ele pode querer desenhar o contrário, outros analistas podem querer falar 10% é baixinho, o fundo ele tem 3 bis sobre patrimônio. Dane-se. Se não tiver caixa suficiente para aqueles 10%, ele não tem de onde tirar. Se os 5% não são suficientes, aqueles 5% que ele retém para pagar as amortizações, ele não tem de onde tirar. Aí vem aqueles 3 passos. Vender, participação, falando de shopping. Vender fazer uma nova dívida, certo? Ou fazer uma nova emissão. Fazer nova emissão depende do mercado. Fazer nova dívida, né? Muitas vezes o cotista vai torcer o nariz. Né, e vai sobrar a venda. Então, assim, esse papo de que tem 8% só, 5% só, tá? Esqueçam isso. Sempre tem que olhar isso aqui. Né? Ver quando tem 140 milhões em fundos. Ok. São fundos líquidos? São fundos líquidos. Ok. Então ele consegue vender rapidinho isso aqui se precisar. E aí vem aqui e olha para cá, o cronograma das amortizações dos CRIs. Quanto precisa para 25? 5 milhões. Tem caixa aqui, caixas equivalentes, quer dizer, não é bem caixa tudo aqui, né? Mas vamos arredondar aqui em quê? 60 milhões? Poderia abrir o informe mensal para dar uma olhada, mas vou deixar para lá isso agora, tá? Então nós temos aqui 5 milhões, em 26, 6 milhões, em 27, 14 milhões. Então nós temos aqui até 28, uma tranquilidade para uma 11. Se eu considerar o que ele tem em fundo imobiliário, dá para chegar tranquilamente aqui para 2030, tranquilo. Então é um fundo que em questão de alavancagem não preocupa em nada, tá? Vendas por metro quadrado, nós temos aqui um aumento, como eu mostrei lá em cima, né, 1.386. Taxa de ocupação de apenas 4%, manteve, né? Estava em 5%, diminuiu, na verdade, ano passado estava em 5%, diminuiu esse ano para 4%. A inadimplência aqui 5%, uma inadimplência normal aqui, tá? O NOI aqui por metro quadrado, e aqui que eu começo a comparar com o HGBS. Né? Nós temos o NOI por metro quadrado de 131. Se a gente olhar para o HGBS aqui, falando do mês, né? Nós temos o NOI aqui por metro quadrado de 126,50. Né? Então nós temos um resultado melhor aqui no MAL 11, certo? Lembrando, né? Shoppings majoritariamente no estado do Rio de Janeiro, que muita gente acaba torcendo o nariz ali, por questões de violência e tudo mais, né? Mas percebe que os shoppings vêm trazendo bons resultados lá, tá? Crescimento do fluxo de veículos, ok, cresceu 14%. Aqui a questão de vendas das mesmas lojas e os aluguéis das mesmas lojas não foi números tão positivos assim, tão bons assim, mas tudo bem. E aí aqui eu numerei, separei shopping a shopping, eu vou tentar passar rapidinho para o vídeo também não ficar tão longo, mas para comparar ali com o HGBS. O HGBS é um fundo de mais de uma década e muita gente diz assim, o HGBS está anos-luz à frente do MAL 11, do VISC, do HSML. Não vou falar do VISC aqui, nem do HSML. Né? A gente sabe que eu entendo, pelo menos, que o XPML hoje é o shopping, certo? O fundo de shopping. E aí fica essa questão, HGBS, MAL 11, alguns colocam um VISC ali. Eu diria assim, MAL 11 e HGBS brigam juntos ali, lado a lado, de repente, pelo segundo lugar ali, para ser aquele fundo que tem resultados legais. Né? E eu vou mostrar isso aqui. Eu vou focar muito mais aqui nesse vídeo, no NOI por metro quadrado, nas vendas totais, mas principalmente no NOI por metro quadrado. Então, o que for NOI acima de 100, eu vejo como muito bom. Acima de 150, vejo como bom. Acima de 150, muito bom. E acima de 200, é excelente. Né? Então, nós temos aqui um NOI, o Shopping Maceió, ele tem uma participação bem significativa aqui, de 170. Nós temos aqui e aqui eu deixei até em destaque, um NOI aqui nós temos de 144, no Shopping Itacurana, né? Só que a participação dele aqui é de apenas 6%. O NOI é ok, bom, mas em compensação nós temos as vendas totais por metro quadrado aqui que não são tão boas, né? De 1.328. Vendas totais por metro quadrado também. Qualquer coisa próxima a 1.000 já não é legal. Acima de 2.000, poxa, muito legal. Acima de 3, nossa, excelente, né? Vamos passando shopping a shopping aqui, tá? Então nós temos o NOI aqui no Suzana de 117, aqui já no Tabuã, Shopping Tabuã de 236, né? Acima dos 200 que eu falei antes, no início, agora no vídeo, há pouco tempo, né? E aí a participação é pequena, né? Ele podia ter uma participação maior aqui dentro desse tipo de shopping aqui, né?
que é o que eu espero que ele melhore. Já vou falar aqui de um shopping que eu vejo que ele poderia vender participação. Nós temos aqui no Boulevard Shopping Feira, lá em Feira de Santana, na Bahia, de 230. No Parque Lagos aqui de 154, já se aproximando, ficar abaixo de 150, né? Aqui em 124, Parque Sul. No Shopping Madureira, esse aqui é onde ele tem a maior participação e representa 16% da remessa do fundo, da receita, né? De 104. Isso aqui é um resultado chegando aos 100, vai, ok, mas aqui ele trabalha com uma classe de compradores ali dentro, de clientes, que quando uma economia não vai muito bem, ela já começa a deixar de ir no shopping, ela já começa a não gastar mais na praça de alimentação, ela já não vai mais de carro, gasta com estacionamento. Então, assim, a economia não vai muito bem, um shopping como Madureira ele vai apresentar resultados piores, né? Então, eu entendo que isso aqui, a participação do MOL 11 poderia melhorar, né? Diminuir aqui, né? Eles já venderam, já era de 100%, venderam, se eu não me engano foi o Visca que comprou, mas eu espero que eles diminuam ainda mais, né? Vamos lá, nós temos 150 no Campinas Shopping, vai gravando os números aí, né? O NY aqui de 91, veja só, o NY abaixo de 100, temos um shopping. Aqui de 106 no Metropolitana Barra, Rio, Duque do Caxias 132. Nós temos aqui de 242 no Península, né? Aqui um resultado muito positivo, veja as vendas totais por metro quadrado. 4.216, isso aqui é um número sensacional. E teve gente que criticou isso aqui, né? Essa compra, porque da mesma casa e tal, pagou muito caro. Resultados que vão trazendo para nós cotistas aqui muito positivo, tá? O Rio 2 Shopping foi no mesmo embalo daqui, né? Então é junto lá. Então também vejo que as vendas são acima, quase chegando aos 3 mil aqui, o NY de 167. E aí nós temos o Anil, esse último que eles compraram recentemente, horrível aqui, né? De 87, ruim, o shopping lá, de fato, eles vão precisar melhorar bastante. Talvez foi por isso também que compraram, né? Mas perceberam que nós temos aqui o NY abaixo. Vamos ver, é isso aqui. Abaixo de 100, né? Nós temos aqui abaixo de 101 shopping, 106 ali, 2 shoppings. Se eu não me engano é isso, né? Todo o restante aqui fica acima no mínimo de 100. Vou considerar o Madureira aqui com 104, 103 lá de resultado também. Vou considerar junto. Então 3 shoppings mais ou menos aí que ficam muito colados do 100, né? No NY. Tá bom. Agora a gente pega o HGBS, a gente vem para cá, né? Olha só, NY abaixo, né? 66.8 no West Plaza, no Bauru 90, no Floripa 91 e no Santana menos 9,7, né? Perdão, no Goiabeiras, né? Menos 9,7. Percebe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 shops com NY ruim, né? Bem ruim, eu diria, né? Aí nós temos aqui, em compensação também, 3 shops aqui que têm resultados acima de 200. Jardim Sul, o Moca e o Vila Lobos aqui acima de 200, né? Esse aqui mesmo, o Vila Lobos, chegando a 400. Aqui é algo absurdo, né? Que o fundo ele tem de resultados. Isso aqui é muito bom, né? A participação aqui é pequena, né? É de apenas 5%. No Jardim Sul aqui nós temos 18%, no Penha 12%. E aqui nesses com NY ruinzinho também, a participação é um pouco menor, né? Mas isso reflete, acabando, querendo ou não, Floripa aqui 3% e Goiabeiras aqui apenas 1%, né? Vejo que as vendas por metro quadrado aqui 410, 1050, 1047, 1085, 882, 1020, vários shoppings aqui com vendas muito próximo a 1000. Então se a gente olhar e fazer essas comparações com o MOL 11, por exemplo, a gente vai vendo que o MOL 11 ele não está assim, olhando o NY aqui, os resultados pelo menos do atual mês, né? Ele não está assim tão ruim para dizer assim, não, fica atrás do HGBS, porque o HGBS tem mais shoppings lá no estado de São Paulo, MOL 11 mais no estado do Rio de Janeiro, a gente vê que o que importa é o resultado. Né? O resultado dos shoppings do Rio de Janeiro vem apresentando bons resultados. Né? Se a gente olhar o histórico de distribuição dos dividendos, né, crescimento ou queda, ambos eles apresentam algo semelhante. Né? O HGBS agora encostou em 160 ali, 1,60, perdão, e o MOL 11 que vem distribuindo mais, deve continuar distribuindo mais dividendos, como eu disse no início, talvez até fim de 2025 ficando na casa 0,80, 0,85. Já no HGBS, a distribuição dos dividendos talvez até suba um pouquinho, mas a questão é que esses 1,60 que eles pagam não é recorrente, né? Então, talvez aqui o que vai acabar, ele tem ainda lucro aqui para receber no primeiro semestre, 0,86, então ele ainda vai conseguir distribuir esse 1,60 também por mais tempo.
Tem um resultado acumulado aqui de 1,31 também, então tem um bom resultado acumulado, subiu bastante o resultado acumulado, né? Talvez ele conseguiu. Então os dois shoppings nessa questão de dividendos pagos, ele vem distribuindo igual. Mas a gente vê que pelos números dos shoppings de forma geral, olhando o NOI, as vendas por metro quadrado, o MAL 11 não fica assim tão para trás aqui do HGBS, tá? É muito mais uma questão do investidor de repente de olhar, dá para ter os dois? Dependendo da carteira do investidor, diria que até dá para ter os dois, tá? Então fica aqui um resumo, né? Do MAL 11 comparando com o HGBS 11, para a gente deixar registrado aqui e no futuro fazer outros vídeos e ver como é que vai o resultado, né? Do MAL 11, se ele vai continuar crescendo ou não. Eu vou fazer um vídeo aqui também do HGBS, falar especificamente do HGBS, vou falar de outros fundos de shopping também, como eu já estou fazendo aqui, né? Mas eu vejo que o resultado aqui do MAL 11 são resultados bem positivos aqui para o fundo, tá?